A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, mês da mulher, beleza que inspira as melhores histórias. Ávila Cia da Saúde, Unesc, 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando os seus conhecimentos. E Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Arraste os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça. Está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela que é um espírito de luz que vem orientando o meu caminho há uns 4 anos. Eu venho te colocando nos eixos, te acompanhando há 4 anos. Eu não sei se você é aquele... vamos caminho da luz. Eu não sei se você é aquele anjinho da direita ou o diabinho da esquerda. Depende do dia, né? Porque tem dia que a gente tá do outro lado de lá, né? Do lado de lá, do lado de cá, né? Tem dia que tu fica... Eu fico meio possessora, tá crime, possessiva, né? né? Tá pro crime, Tô, né? De vez em quando a gente troca. Mas esse tu ficou mais tranquila nos últimos anos. Acho que fui eu que te fiz bem. Foi, porque não. Tu era não trevas. Foi eu o te conheço. espiritismo que me deixou Tu era assim. das trevas e tu virou Foi o luz. Vinha de óculos à noite. Ela vinha... É verdade. Eu era roqueira. Não, tu não era roqueira. Era style. Tu era acabada. Tu já viu os artistas quando vêm no avesso? Era aquela coisa de droga, sexo, bebida. Eles vêm de óculos escuros nos dar. O que é preto? Corrente grossa. Só usava preto e tal. Quanto preconceito vindo de 2 homens tão modernos. Nossa senhora. Mas eu notei que você começou no avesso e você se transformou. Você transformou uma pessoa melhor. Comecei no avesso? Claro, óbvio. Ah, é? Tu me conhecia antes do avesso? Eu te conhecia. Ah, mesmo? Imagina. Você acha que me conhecia? Tá bom, É pra então. te ver como é mais perigoso do que era. O programa né? do Avesso está no ar. Hoje é quarta-feira. É dia de boas energias por aqui. Ah, é? Antes de começar o programa com alguma mensagem, assim, uma... O que? Está um mantra? Uma oração? Como é que é? Uma mensagem para o programa rolar legal? Mantra? Não tem os budistas, tem os mantras. Mantra, não tem mantra. Não tem? Não tem. Tem prece? Tem boa tarde, tem boa noite, tem vá com Deus, tem chega bem. Tem isso tudo? Vai, quem tá aqui tem hoje, espiritismo, hoje doutrina espírita aqui no Avesso, e a gente recebe eles que já trabalham no movimento há muito tempo. Walter Ney Ângelo Reus, tudo bom? Tudo bem, Pete? Tudo bem, Mano? Boa tarde a todos. E o Gilberto Procópio Lima. Tudo bom, Giba? Boa tarde a todos. Tudo bem, Pete? Tudo bem, Mano? Muito obrigado por nos ter convidado para participar do programa. Prazer é nosso recebê-los aqui. Eu me lembro que o Giba tava brincando. Ele tava aqui ele veio com o coral, né? O coral espírita. Quanto tempo já existe o coral espírita? O coral espírita faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos. Eu não participei desde o começo, mas... São quantas pessoas vivas, coralistas? É porque, né? É lógico. Na verdade chegou... A gente vê. Olha só, chegou um determinado ponto do coral espírita que nós estávamos com poucos coralistas. Aí fomos para as casas de novo, casas espíritas. Estamos querendo gente para o coral. E hoje nós estamos com 55. 55 nós somos agora para o Rio Grande do Sul. Viajamos em 50, mas agora o maior ônibus que tiver para nos levar, porque nós temos uma quantidade muito grande de coralistas, representando as diversas casas da região. É normal essas casas terem seus corais? Não, o coral é um só, então a gente pega alguns do Círculo da Luz, outros do Os Seara, membros, né? Vai juntando. De Sara, né? Consolador Prometido de Sara, e forma então com esse grupo, até ajuda a integrar, né? Uma forma de integração do pessoal espírita ao próprio coral. Ô, Walter Ney e Giba, vocês são doutrinadores de paz, é mais ou menos isso? Eu gosto dessa palavra quando você usa pro bem. Quando você usa pro mal, ela é complicada. Mas doutrinador, será que é sempre do mal? Doutrinador. Doutrinador da paz. Quando inventa os termos. Não, doutrinador de paz bonito. É legal. É bonito. Dá até pra gente começar a usar. Eu vou fazer como é que é o nome daquilo que tu bota na frente da mesa quando tu vai sentar numa cadeira? Aquele tagzinho assim, com teu nome? Assim. Doutrinador. Doutrinador de paz. A partir de hoje, teu professor será doutrinador de paz. Olha, gostei, é lindo, mas não somos. Não, porque a doutrinação pressupõe que você, o nome já diz, né? Você vai conduzir a pessoa no sentido assim, nego, eu sei a verdade. Nego, eu tenho a estrada. E não funciona certo. Assim, eu tô certo. Escuta o que eu tô te falando. E um fundamento da doutrina é justamente o inverso. O fundamento essencial da doutrina, um dos princípios basilares da doutrina, é a tua construção a partir do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a construção de senso crítico. Senso crítico, o ser humano tem que se apropriar dele. Essa é a proposta essencial da doutrina espírita.
Você tem que se apropriar da existência. A partir desse momento que você se apropria da existência, você se torna seu doutrinador. Aí você vai ver, todas as doutrinas religiosas propõem algo semelhante. Todas elas propõem algo semelhante. A diferença é que na execução nós realmente executamos a doutrina a partir dessa premissa. Por isso nós não temos, digamos, figuras remuneradas, nada. Toda a doutrina é feita a partir de um sistema de voluntariado. E não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Você abrir todas as casas espíritas a partir de um regime de voluntariado. Todas são? Porque tem que manter de Todas. pé, Tudo né? voluntário. Todo dia, né? Todos nós. Nós saímos para fazer palestra por aí. Walter Ney é campeão, né? Ele vai fazer palestra no Rio Grande do Sul, toda Santa Tudo no Catarina. amor, Walter Ney. Tudo no amor, literalmente. No amor. Mas a palestra faz mais bem pra você do que para Com os outros? certeza, Claro, né? esse Não que há é o- Essa é a dúvida, né? essência. Essa é a Essa é a essência. Na verdade, sacada, tem uma né? remuneração, né? Na verdade, você vai fazer uma palestra, quem te escuta uma vez só, né? E tu, quando faz 15, é 15 vezes que você está dizendo para você mesmo. Você- Quem é que vai aprender? Você com isso? interioriza tudo aquilo, quer dizer, que você começa a aceitar como uma verdade mesmo. E isso é um processo, um caminho que a gente vai seguindo, devagarinho. Tudo é devagar. Nós temos toda a eternidade para evoluir, né? Todo Nós caminho temos um que- princípio de... Nós somos reencarnacionistas, a despeito de... Cada vez que eu chego, vou fazer uma exposição doutrinária, alguma coisa, e a pessoa diz assim, eu questiono a mim mesmo, questiono a mim e a todos nós, de um modo geral, os espíritas. Ora, nós professamos, um dos princípios da doutrina é a reencarnação, nós somos reencarnacionistas. Nós cremos, portanto, que nós não vamos desencarnar santinho, que nós não vamos encerrar aqui o nosso trabalho com tudo pronto e acabado. Em tese, em teoria, assim é. Mas na prática nós não agimos assim. Na prática nós criamos as nossas máscaras, nós nos colocamos como se tivesse que resolver tudo, como se tivesse que deixar a vida dos filhos pronta, percebe? Ora, se eu sou reencarnacionista e incorporo essa ideia de que isso aqui é um dia na minha existência, pensa um pouco, tu vai querer resolver tudo hoje? Não. Tu vai ter um pouco mais de calma, tu vai te relacionar melhor com as pessoas, tu vai inclusive incorporar um princípio evangélico, que é talvez o mais lindo dos princípios evangélicos, que é o do acolhimento. Porque é muito difícil tu lidar e sustentar com uma pessoa que é de difícil trato. Se tu perceber assim, puxa vida, eu vou gastar minha vida com essa pessoa, mas tu gastaria um dia com ela, né? Então o princípio da reencarnação, ele não é apenas dizer assim, vivi outra vida, normalmente eu fui rei, né? Porque todo mundo é rei. É rei, como é que é soldado, não sei do quê. Ninguém foi assim, tipo, o cara que ficava lá limpando latrina nos castelos. Ou foi princesa, ou foi rei e tal. Mas a gente foi o povo. Então as pessoas imaginam assim, tipo, eu fui em outra vida, na próxima existência. Isso é comum as pessoas dizerem. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que eu fiz pra uma pastora, Giba. A pastora veio aqui, acho que protestante, não me lembro de qual foi. E eu perguntei pra ela como é que funciona a fábrica de almas de Deus. E tem que ter uma fábrica de alma, entendeu? Concorda comigo? Porque vamos partir muita coisa? Vamos partir do princípio seguinte. O mundo, sei lá, há 300, 400 anos atrás, tinha 3 bilhões de pessoas. Para não estender muito, eu te pergunto, quantas estrelas tem no céu? Eu não sei. Não, mas é pouca? Bilhões. Então, tu acha que é mais fácil fazer alma ou estrela? É boa resposta. Tempo! Pegou, mandou dar o ponte, gostei. Olha, vamos- Mas eu quero que vocês me respondam uma Mas coisa. vocês não explicaram como é que faz. Ele vai falar com Deus. Pergunte pra Deus. Vai falar com Deus, não é Pergunte com a pra gente. Deus. Eu quero saber se... Não, é só porque é interessante esse raciocínio, porque a pessoa assim, mas como pode ter tanta alma? Como que pode ter tanta estrela? Tem tanta coisa sem explicação, né? Não, mas se Deus tem essa capacidade de fazer todo esse universo infinito, a quantidade de almas também é infinita, né? Tá, mas me digam, o espiritismo, ele é uma questão de opinião? Por exemplo, eu acredito que existe vida após a morte. E o outro diz, eu acho que não. O espírito é Ou assim. ele é comprovado e existem estudos que, Não. Espírito é assim. A pessoa que acredita no que existe espírito e na manifestação dele já é espírita. O espírito é isso. A pessoa que acredita no espírito, que exista espírito e que ele se manifeste, comunica com a gente. Depois nós temos as outras categorias, né? Quem é o verdadeiro espírito é aquele que pratica os ensinamentos de Jesus, né? Pratica a caridade. Esse é o verdadeiro espírito. Mas, em princípio, o espírito é aquele que acredita na existência dos espíritos. Todos acreditam? Não. Tem muita gente que não acredita. Tem gente que acredita que a gente tem alguma coisa a mais do que o nosso corpo, né? Que
mas não acredita Que não necessariamente. sabe exatamente o que Como é que que é, né? né? Não, mas só- aquele cara que fala, Walter que eu não acredito, mas tenho medo. Eu escuto, eu não tipo acredito assim, nessas mas- coisas, mas eu tenho medo. Então você acredita, né? Pois é, né? É que assim, ó, só complementando o que o Giba disse para a tua pergunta, é assim, tem sim. A doutrina espírita estuda isso. Tem comprovações de que realmente existe. Você tem obras e mais obras tratando do assunto. Você tem uma obra que é elementar, que é basilar para quem estuda a matéria, que são 20 casos sugestivos de reencarnação do Ian Stevenson, ele fez esses estudos na década de 70. E não é estudo tipo do achar e tal. Ele ia fazer entrevista, só para você ter uma noção. E ele selecionou 20 que são os casos que ele conseguiu comprovar. Diferente de... Ele tinha centenas e centenas de estudos. Ele selecionou 20 que ele conseguiu comprovar. Então ele fazia o quê? Ele ia na residência, havia um indicativo de uma criança que dizia: não, eu não sou indiano, eu sou francês, eu morri na guerra, eu morei na rua tal e tal. Ele ia lá, confirmava, tudo confirmadinho. Então existem estudos tratando da questão. Isso existem. Assim como existe, e quem fez isso por primeiro foi o senhor Allan Kardec, um estudo tratando da questão da nossa relação com o mundo espiritual. Isso que o Mano falou, né? Tipo, pô, eu não acredito, mas... Eu não acredito, mas tenho medo. Tenho medo, certo? Ah, abre o elevador, será que tem alguém? Tá sozinho? Tô sozinho em casa? Não tô. Aquele frio na nuca, aquele negócio todo. Tô andando à noite, passo no corredor e dá um negócio, volta correndo pro quarto. Então, Como se o quarto fosse Mas salvar, assim, ó, né? é só pra... Não, é engraçado também que o cara pega e se cobre, né? Como se adiantasse Mas alguma mesmo coisa. assim... Deixar o pé pra fora, havendo- o monstro pega. Eu sou dessa, eu tenho que Mas, tapar. mesmo assim, havendo essas comprovações, há pessoas que, mesmo assim, não acreditam. Quando o Graham Bell descobriu o telefone, naquela época que ele inventou o telefone, não existia o retorno. Então, ele tinha que fazer um aparelho aqui e colocar uma turma lá distante que ia ver o que era falado nesse aparelho aqui. Teve que vender 2, né? Na verdade, ele foi fazer o teste. Ele arrumou uma turma para ficar aqui e outra turma para ficar lá. E eles leram um texto bíblico, inclusive, né? E o pessoal acompanhou lá, sem saber o que era. E um deles estava lá escutando. Aí, tá escutando? Tá vendo? Tá falando? Ele assim, estou ouvindo, mas mesmo assim eu não acredito. Estou Isso ouvindo mesmo está assim. na história. Está registrado na história. Mesmo que a pessoa ouça, mesmo que a pessoa veja, a pessoa diz, eu não acredito. Então, mesmo essas provas que o Walter traz aqui são científicas, porque o que acontece? O nosso espírito registra tudo o que aconteceu em todas as encarnações. Se você for agora numa psicóloga, você faz o hipnotismo, ela vai fazendo você se lembrar, né, lá no seu inconsciente, de diversas coisas que aconteceram na sua vida que você nem se lembra mais. E se você for mais para trás ainda... Dá pra ir mais um pouco, Gil? Tem isso, são experiências que são feitas, né, e mostram que você tem o registro de outras encarnações, não é verdade? Isso aí mostra exatamente isso, essa possibilidade que nós temos, né, de reencarnar, ou essa doutrina, né, na verdade isso está na lei, né, Walter? Como se diz, né? A gente reencarna, é a lei, e tem pessoa que não acredita, fazer o quê? Mas vocês não saem falando para as pessoas, vocês têm que acreditar. Não, o Isso é assim, espiritismo... porque a gente vê muito movimento hoje em dia, né? Que não, tu tem que gostar. Nem fazemos porque, questão. olha, tu tem que experimentar, porque, Não. enfim, não é assim, não, né? no o espiritismo não é assim. O espiritismo, o Walter também vai me livre-arbítrio ajudar a mesmo, explicar. né? Assim, ó, o princípio da doutrina é simples. É você ser uma boa pessoa. Ponto final, Não né? importa em que lugar ela esteja, em que religião ela esteja, ou até se ela não tem religião. Porque não adianta você ter uma religião e não praticar a caridade, se tem um outro que não acredita em Deus e é uma pessoa caridosa. A gente conhece muita gente assim. Esse é que vai se salvar no sentido do espiritismo. A salvação do espiritismo é você ir se resgatando os seus débitos. Você ir se quitando, gradativamente. Você fazendo um novo futuro. Você não pode mais modificar o passado, aquilo que você já fez no passado. Mas você pode fazer um novo futuro para você. E aí você age no dia a dia, como diz Walter. Se aproprie de você. Não fique preocupado com o que você fez no passado, nem com o futuro. Viva o presente. Faça o presente que você vai construir. Mas é mais futuro. difícil ser bom do que ser mal? Você acha? O Divaldo falou, né? Antes um ateu... O amor é leve, mano. Um ateu digno do que um religioso Sim, hipócrita, né? o amor é leve. Quanto mais nós nos afastamos da lei de amor, porque a lei de justiça, amor e caridade é uma lei divina. Quanto mais nós nos afastamos dela, mais pesado fica a vida para nós. Isso em todas as religiões. Sim, né, Giba? independentemente de religião. Quanto mais nós estivermos sintonizados com a lei de justiça, amor e caridade, mais leve se torna. Então, é mais fácil você ser bom. É mais leve você ser bom. Mas a gente ainda tem dentro de nós muito o quê?
egoísmo e orgulho, que é o que nos impede de assim agir. E todos nós, né? Todos nós temos. Quer dizer, Não não é é. uma coisa, não é... que o humano A tem característica do mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo hoje é que todos nós temos esse conteúdo psíquico, está dentro de nós esse conteúdo negativo. Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, comprovaram que 95 mil pensamentos nós temos por dia. Não sei como é que eles mediram, eles fizeram esse cálculo. Desses 95 mil pensamentos, mano, 90 mil são negativos. No Mano, no Gilberto, no Walternei, na Pittin, todos nós. E por que nós temos essa quantidade enorme de pensamentos negativos? É o registro que nós temos. É a nossa herança que se manifesta através do nosso inconsciente. Às vezes tu levanta de manhã e diz assim, hoje eu não vou brigar com ninguém. Não é assim que a gente diz? E aí o que acontece quando a gente chega na rua que o primeiro carro que buzina? Já manda pro inferno, né? Por quê? Porque nós somos 90% reação e 10% ação. Então tem muita coisa que a gente faz que a gente... Mas isso não nos define humanos? É por isso mesmo. Pois essa não é a nossa grande essência. Esse é o nosso trabalho, né, mano? Todo mundo adora dizer, né? Eu sou uma boa pessoa. Né? Tá. Eu sou do bem. Não, mas mas fala que é bom pra mim, já não se tem uma coisa que me Não causa é assim, ojeriza, né? agora não é nem questão de religião, se tem uma coisa que me causa ojeriza, é quando a pessoa usa a expressão pessoas de bem. Pessoas de Pessoas bem. de bem. Pessoa Sabe que que usa pessoas de bem... os maiores crimes são cometidos por pessoas de bem, né? Isso Pessoas é de bem. provas, é verdade. Isso Pessoas de bem. as pessoas comprovaram. Aliás, da ojeriza, da urtiga. Mas, enfim, é isso aí como o Giba estava colocando. O princípio elementar da doutrina. Talvez a maior contribuição da doutrina, pelo menos para nós que somos espíritas, é esse. É você passar a ideia de que você é responsável por você. De que não existe um agente externo. Nós temos no Cristo nosso guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando o senhor Allan Kardec pergunta qual o modelo, o espírito mais perfeito que foi encaminhado à humanidade para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem, Jesus. É a única das 1019 que eles dizem uma palavra só, Jesus. Então, nós temos no Cristo nosso guia e modelo. Mas a diferença entre guia e modelo, para nós, deixa isso bem claro, para o pessoal depois não dizer que... A diferença entre guia e modelo para nós é exatamente essa. Ele é guia, ele é modelo, mas ele não é nós. Ele não nos salva. Jesus não nos salva. Aliás, uma vez eu fiz ficou meio pesado até. Eu disse o seguinte, o nego é capaz de chegar em casa, abre o evangelho, que a gente tem o hábito, né? A maioria das casas espíritas orienta para que você faça o evangelho. Quando a gente no fala lar. nego é gíria, né? Tem que deixar claro. A pessoa. Até um elogio, né? Porque a gente tá assim... Eles acham que é ofensa, sério? Sério. Não pode falar, vai dizer porque o Não, nego é o meu fez hábito. isso. Às vezes eu falo isso na palestra e o pessoal fala e o pessoal acha que é. Tá, então vamos lá, vamos mudar. Aconteceu comigo, por isso que eu tô falando. A pessoa de bem chega em casa, vai fazer um evangelho, que a gente tem o hábito de sugerir que as pessoas façam o evangelho. A maioria de nós faz evangelho em casa, faz uma leiturinha, aquele negócio todo, né? O cara chega, faz evangelho, lê uma passagem do evangelho, senta todo mundo, faz comentário, ele fecha o evangelho, bota um carreiro de cocaína em cima e cheira. Maravilhoso. Porque assim, não tem Cristo que te salve quando há em ti uma deliberação. E é com isso que a doutrina lida, com a tua deliberação. Que o Espiritismo lida com a tua deliberação. Ele gosta de trabalhar contigo na tua deliberação, porque ele sabe que o teu processo, como o Giba colocou, e é um princípio da doutrina, é um processo longo, é demorado. Tu fez uma pergunta legal ali, mas vem cá, o que é mais fácil, mais leve? Ser bom ou ser mal? Na verdade, nós somos constituídos de egoísmo. A verdade é essa. E se não fosse egoísmo, tu entrava em alguns núcleos, e não tem núcleo que se resolva, que tu chegue, onde tem grupamento humano, tem egoísmo. Tem o neguinho querendo defender. Neguinho é a pessoa. Mas eu querendo defender, mas agora o que eu vou fazer? 20 mil anos já. Onde tem dois, tem um querendo sobressair, não adianta, né? Mas já vamos falar na volta. Quem tá aqui hoje, vai, Pittsburgh? Walternei Angelo Reus e o Gilberto Procópio Lima falando de espiritismo. Só por os aqui. dois? Eu consigo ver só os Mas dois. é porque Vocês veem espírito, vocês não, dois? Eu não vejo, mas Eu não vamos vejo pensar também. aqui. Vai responder na volta, a gente já volta aqui na vez. Aqui é o Coveiro Serrano, eu não largo do programa do avesso nem morto. Tau. 100,7 Som maior. 13 horas 22 minutos. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Clean imagem, a gente não esquece jamais. Clean imagem.
Imagem, presente sempre na sua vida. Clean Imagem, a gente faz com dedicação. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Unesc, entre as 20 melhores universidades não estatais do Brasil. Através do Escolha Unesc, você entra na universidade pelo histórico escolar, sem necessidade de vestibular. É fácil e prático. São diversos cursos de graduação com excelência acadêmica. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Para informações, acesse unesc.net. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Óleo de soja Soia 900 ml, 2,73. Bombons Lacta favoritos, 289 gramas, 6,97. Filezinho de frango Sassami Seara, 6,97 o quilo. Leite Mega Milk, 1 litro, 2,05. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Comece a aproveitar já todos os benefícios do seu relacionamento com a Unimed. O plano mais completo. A maior estrutura, hospital, laboratórios e centro de imagem. Tudo para você viver com mais tranquilidade e segurança. É carência zero que você ganha para consultas e exames laboratoriais. Mais 50% de desconto na primeira parcela. Unimed Criciúma. Queremos fazer planos com você. Mulher, seu sorriso expressa vida e sua beleza inspira as melhores histórias. Durante todo o mês de março, o Freta oferece grandes novidades em produtos que completam seu lar. Cada ambiente uma novidade apaixonante e um ar de inspiração. Venha e fique à vontade para desfrutar de bons momentos e novas histórias. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Som Maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pittsburgh, onde? No programa do Avesso. Onde é porque a gente sabe onde está. Sabemos onde está, é onde? onde? Se não soubesse, seria aonde? Então é onde, professor. Porque eu nunca sei onde eu tô aqui, vai. Onde? Eu tô sempre perdido, vai. Walter Ney, Angelo Reus, Gilberto Procópio Lima, e o ouvinte já tá dizendo o seguinte: é mais fácil crer do que pensar, por isso existem mais crentes do que pensadores. Boa. Concordam? Boa. Gostei. Mas se bem que é assim, tá? Na verdade, é boa, a frase é boa, ela é de Ela efeito. é bonita, né? Ela é bonita, ela é isso aí. ela é bonita. Mas é assim, ó, é muito mais difícil crer. Crer de verdade, né? Crer de verdade. É, crer. Fé, porque... né? De dentro pra fora, né? Não de fora pra dentro. Porque se houvesse, como tá no Evangelho, né? A crença do tamanho de um grão de mostarda, tu deitava e rolava sobre as tuas dores. E ele completa: o ser humano é tão egoísta que é preciso falar em recompensa em outra vida para que ele pratique o bem nessa. Eu vou falar em egoísmo, só para vocês Giba, terem uma ideia. Giba. Pensem bem comigo aqui agora. Vocês sabiam que hoje nós temos alimento no mundo, só o que se joga fora da Europa de alimento nos mercados é aquele alimento que não está muito bonitinho, não é aquele que é imprestável. O que se joga na Europa dá para matar a fome no mundo 2 vezes. Você sabia disso? Você sabia que hoje nós temos terra para todo mundo que está morando na terra e sobra? Você sabia que nós temos recursos hoje na terra para todo mundo? E por que não dá? Por que, mano? Não precisa nem dizer. Egoísmo? Não, esse exemplo ainda é coisa. Agora, pior é tu saber que tem 1,8 bi que vive de menos de $1. Aí eu fiz a conta. O dólar tá quanto hoje? R$2,60, R$3, sei lá? 3,30, vai. 3,30. Tá caro. Aí 3 pila. Então dá 90 pila por mês, né?
Menos de $1 eles ganham 90 pila por mês. Se eu saio pra ir ao jantar ou almoçar... Já gastei mais que isso. Já gastei 2 meses do cara. Tem gente que vive. Então você vê o egoísmo, quando a gente fala que nós somos espíritos ainda imperfeitos, que o mal ainda predomina dentro de todos nós, de cada um de nós que está aqui, é nesse sentido, porque ainda o egoísmo é muito forte em nós. Mas por que nós temos que buscar a perfeição, Giba, do nosso espírito? Porque é um processo que, inclusive, a lei divina nos chama. Tá? Existe a lei do progresso que nos impulsiona para frente. E quanto mais você resiste a esta lei, mais você sofre. O nosso sofrimento é você resistir à lei de amor, justiça e caridade. Mas Deus já imaginou disso? Não nos deu liberdade? Se eu escolhi não evoluir... Se você quiser o filho pródigo, seu filho pródigo, você pode ser o filho pródigo. Eu posso ser. Chega e diz, pai, dá tudo aqui, eu já tô indo, vou lá procurar meu caminho. Você pode fazer o que você quiser. Só que daí, depois o que aconteceu com ele, ele voltou e pediu, pelo amor de Deus, me dá um alimento aí que nem comida eu tenho para comer. Você faz o que você quer. Agora você sofre as consequências. O espiritismo não proíbe nada. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Ele só ensina as consequências dos teus atos. Só te alerta e te mostra o que acontece quando você faz isso, faz aquilo. Entendeu, mano? Esta é a missão do espiritismo, esclarecimento. E cada um faça de acordo com a sua consciência. Qual a diferença de espírito e alma? Alma diferença? É quando está encarnada. Esse é para nós, né? Quando estou encarnado, quer dizer... Tu é um espírito que tá. Eu sou um espírito. Você é um espírito, cada um de nós aqui é um espírito. A minha personalidade é um espírito, é isso? A personalidade do humano é um espírito? A personalidade é cada encarnação. Cada encarnação você tem uma personalidade. Não é a mesma que eu vou... Aí é individualidade. O espírito tem uma individualidade em todas as encarnações. Ele vive uma trajetória. Eu achei que a Pete era mala assim sempre. A gente pode ter nascido numa encarnação na China, a gente pode ter vivido em outros países, né? Essa é a individualidade. A personalidade é atual, a minha agora, a tua inclusive, pela família. Você está me contando uma história da sua família. E qual é a importância que tem a família? Exatamente aquilo que você está me contando. Se a gente vier para repetir a mesma coisa que a gente era na outra encarnação, não vai mudar nada. Então cabe aos pais nos passar naquele momento ali da infância os valores morais para que a gente mude o passado. E você me contou uma história que você mudou em função da importância da sua mãe na sua vida. Do valor familiar. Valor familiar. Que é esse processo que os pais têm que participar para nos auxiliar na modificação. Mas assim, e esses caras, por exemplo, os bilhões de pobres que nascem em lugares desfavoráveis, isso está escrito para que eles nasçam? São escolhas desses espíritos normalmente nascerem sim. assim? Está lá no livro dos espíritos dizendo que as provas são escolhas nossas. Nós já estamos num estágio tal de evolução que nós escolhemos a natureza das provas. Então, de repente, mano, você numa reencarnação teve uma dificuldade muito grande de lidar com dinheiro, você se perdeu em 3 reencarnações. De repente você disse, então vou escolher nessa uma encarnação que eu tenha que lidar com isso assim, porque daí eu tenho como... na verdade, o Eliseu Rigonati, ele relata o seguinte, bem especificamente em relação a isso. Ele tinha essa dificuldade, ele tinha dificuldade de lidar com a riqueza, ele sempre fazia mau uso da riqueza. E numa encarnação ele fez um projeto, aí demoraria 10 dias para a gente tratar só desse assunto. Eu faço bem resumidamente, antes de você encarnar, você está lá no mundo espiritual, você faz um projeto. Você diz, minhas dificuldades são essas e essas. Então eu vou reencarnar numa família, vou reencarnar em Criciúma, vou reencarnar mais ou menos com esse padrão familiar. Você faz o seu projeto. Mas é com os mesmos entes da minha outra família. Mais ou menos a arena é a mesma. Normalmente a arena se repete. Você repete para você se ajustar, né? Você diz o seguinte, mas eu tenho esse problema. E isso você percebe que acontece, aí daqui a pouco vocês vão rir porque funciona assim, ó. E aí, tu faz esforços sobre-humanos, tu tens ideias geniais e tu não consegue fazer aquilo decolar. Todo mundo fica rico com a tua ideia, menos tu. O que acontece? Que estava escrito lá que não era para... Não é que estava escrito. Eu tomei todas as medidas. Eles estão atendendo a tua solicitação. O meu pedido. É porque a gente esquece. A gente esquece, chega aqui e esquece. Tomei todas as medidas e fiz tudo certinho. Fiz plano de negócios, tal, né? Tudo certinho. E não funciona o teu negócio. O outro vai lá, bota uma venda com uma caderneta, explode. Funciona. Tá certo. Aí tu diz, eu estou fazendo tudo certinho. Aí é que entra o processo de resignação. A resignação é talvez uma das virtudes mais ricas que tem no exercício da vida, e a doutrina propõe a resignação como uma consequência natural da compreensão da tua existência. E a resignação é o quê? É quando você diz o seguinte, eu estou fazendo isso, não deu o resultado que eu queria, eu vou continuar fazendo bem feito.
Isso é resignação, é diferente de conformação, tá? De você se submeter ao tecido social, se submeter à opressão, é outra coisa. Se submeter à opressão é uma coisa. Ninguém nasce para se submeter à opressão. Ninguém nasce para ser oprimido. Ninguém nasce para ser submetido, para ser anulado. Ninguém encarna para ser submetido. Todos nós nascemos, encarnamos para sermos sujeitos da existência. Essa é a finalidade. Você tem que ser sujeito da sua existência, você da sua, o Giba da dele, eu da minha, e assim sucessivamente. É uma desonestidade, seja do ponto de vista religioso, seja intelectual, seja filosófico, e muita filosofia, muita doutrina religiosa, muita, enfim, intelectualidade usa isso. Tipo assim, não, há um grupo mais capacitado, outro grupo menos capacitado. Isso é desonestidade. Na verdade, nós estamos aqui uns para colaborar. Você falou lá do 1,8 bi de pessoas com menos de $1. Aquele pessoal não encarna para viver com menos de $1. Eles encarnam para passar? Eles encarnam em situações de miséria material, mas nós... Sim, a responsabilidade é nossa. Condição, nós que temos um pouquinho mais de condição, encarnamos com a possibilidade de ajudar, equalizar o tecido social. Exatamente. Tá, mas por exemplo, pessoas que morrem assassinadas nessa vida, elas cometeram assassinatos nas outras? Não necessariamente. Como é que funciona? Não. Ou acidente de carro? Não é assim, ó. Não é matemática, tá? Não é troca, Por quê? né? Por que não é matemática? Porque a lei... Porque o que prevalece, sobretudo, é a lei de justiça, amor e caridade. Esta é a lei que rege o universo. Então, mesmo que você tenha grandes débitos em temporadas passadas, em outras encarnações, sempre Deus te dá uma oportunidade de resgatar. E quando você trabalha no bem, há suspensão condicional da pena. Mesmo que você tenha que passar por determinadas dificuldades, se você estiver trabalhando no bem, você está resgatando. Pedro dizia, o amor cobre uma multidão de pecados. Então você trabalhando no bem, você resgata. Então necessariamente se você matou 10 na outra encarnação, você não vai ter que morrer 10 vezes assassinado. Não existe esta regra. Existe uma regra que você tem a oportunidade de resgatar os seus erros de forma praticando o bem. Mas como é que você vai explicar isso para uma mãe que perdeu um filho num assassinato, digamos assim? Como aconteceu lá nos Estados Unidos com a Shelby. A Shelby mataram a filha dela, ela queria matar o assassino, e de repente ela contratou um detetive para investigar a vida do sujeito, descobriu que o rapaz foi abandonado pelo pai, pela mãe, vivia na droga, foi estou resumindo aqui a história, tá? Foi para um abrigo de menores e era estuprado lá no abrigo de menores e passou uma vida danada. Quando ele chegou aos 20 anos de idade, ele virou um bandido. Daí ela ficou comovida com aquela situação e ela fez uma página lá nos Estados Unidos, porque ele ia ser condenado à pena de morte. Fez uma página pedindo que ele não fosse. Quer dizer, a mãe de um filho assassinado. Né? Então você vê, a única forma que você tem de fazer as coisas acontecerem é seguir a recomendação de Jesus. Perdoe os teus inimigos. É difícil? É, a única solução que tem. Mas por que meu filho, Giba? Como? Por que meu filho? Pois porque Tudo meu bem, filho. Eu perdoo, mas por que é meu filho? E não o filho da minha vizinha, Mas por quê? Eu te pergunto, por quê? Pergunta para Deus. E aí quando você chega lá no mundo espiritual, você vai ver toda a mecânica... Por que aquilo aconteceu? Na verdade, e aquilo que... Na verdade, como o Giba colocou, mas assim, vamos partir de algumas premissas. Premissa número 1, tudo está entrelaçado, tá? Nós até não compreendemos direito. Você olha para aquele reator ali de energia ali fora, o transformador, nós não entendemos exatamente como a energia é produzida. Todos os passos da produção de energia, a gente sabe mais ou menos por cima, percebe? Tu sabe mais ou menos como é feita, né? Como a energia chega aqui para tu apertar o botão. Mas assim, se fosse para o mundo começar agora, e nós, eu, tu, nós quatro... Nós criamos energia... Dançava, porque tem mecanismos ali que a gente não consegue entender. Reatores e tal, que a gente não consegue entender. Então, no mecanismo da vida é assim também. Nós no movimento espírita, não conseguimos ter as respostas muito claras em relação a muitos pontos. Agora, uma coisa é certa, isso é certo. Tudo está entrelaçado. Ninguém passa por mazelas que são fora daquilo que lhe cabe. Isso é certo. Como uma mãe sofre a perda de um filho, a questão do sofrimento da mãe é uma questão que vem a partir do processo de apropriação da vida dela. Para ela crescer com isso. Sim, claro. Não é tipo assim, o filho não vai morrer para ela crescer. É uma prova para ela e para o filho. O que eu quero te dizer é o seguinte, o processo de apropriação de como ela lida com a existência, como ela foi se construindo para lidar com a existência. Esse é o processo. E é isso que passa despercebido por todos nós. Normalmente nós olhamos para o processo de dor na vida como se fosse assim, um agente externo. Por que que Deus quis isso? Por que que aquilo e tal? Deus mandou, né? Deus mandou. Mas como que eu faço para utilizar isso nos meus processos religiosos? Agora, quando o santo não bate? Quando as pessoas falam, chega alguém aqui,
senta na minha frente e assim, o santo não bateu com esse cara. Tem alguma coisa a ver isso aí, cara? Tem. Porque às vezes, bicho, não bate, não bate. Tem alguma coisa a ver contigo e tem alguma coisa a ver com ele. Caraca, porque se no teu lugar tivesse sentado um Chico Xavier, uma Madre Teresa, o santo batia. O santo batia? Batia. Pode Porque... ser, então eu que não... não, mas olha só. Olha o nosso nível de evolução, né, mano? Claro que não bate. Quando determinadas pessoas, eu olho, já tem antipatia automática com já aquela pessoa. Na hora, às vezes, a gente tem, né, cara? É por causa do nosso estágio Mas evolutivo. também não te acontece de, às vezes, o santo não bate. Aí depois tu convive com a pessoa, às vezes tu... E aí começa a bater. Vira um grande amigo, rapaz. Mas eu vi assim, eu vou no programa do Mano, porque eu às vezes eu escuto o programa de vocês, né? Nem sempre, mas às vezes eu escuto. Aquela do Eduardo foi sensacional. Eu tava viajando na estrada e escutei. Vou contar uma piada lá pro Mano, lá no programa dele. Não é possível, porque aquele programa tem essa característica, né? E tem a ver com o espiritismo também. Diz que uma mulher morreu, eu estou fazendo de forma simbólica, que tá, pessoal? Não vão levar... Que a mulher morreu. Não vão levar. Ela morreu e foi pro céu. Também simbólico, né? Porque a gente sabe que o céu é uma coisa individual de cada um. Está na nossa alma, né? No estado da nossa alma. E ela chegou lá, no céu, e... falou para São Pedro para entrar. Como é que eu faço para entrar? O São Pedro é fácil. Você soletra a palavra amor. Aí ela soletrou. A-M-O-R. Pode entrar no céu. Ela entrou no céu. Andou para lá, andou para cá, fez amizade com o São Pedro. Um dia o São Pedro foi pescar e deixou ela cuidando da porta do céu. Quem chega? O marido dela. O marido dela tinha morrido. Tá lá. Tem que ter o marido na história, né? Aí o marido, que bom, meu amor, que você está aqui na recepção do céu. E como é que faz para entrar? Não, eu quero primeiro saber, né, o que é que aconteceu contigo quando... Depois que eu parti? Mas vocês não sabem tudo aqui no céu? Não, eu não fui atrás disso. Não, aconteceu o seguinte, você não sabe mesmo. Ganhei na loteria, fiquei rico. Aquelas dificuldades todas que nós passamos, não tive mais. E não te lembra daquela enfermeira que cuidava de mim, aquela menina de 20 anos? Pois é, eu casei com ela, viajamos o mundo inteiro, andamos de navio e passamos uma vida feliz até que chegou a minha vez e estou aqui. Bom, agora como é que eu faço para entrar no céu? Ela assim, só letrar uma palavra. Então tá, qual é a palavra? Arnold Schwarzenegger. Olha só. Porque... evolução, mas deixa eu explicar. Por que eu contei essa história? Porque quando a gente está lá no mundo espiritual, não muda nada, pessoal. O nosso sentimento é o mesmo. É a mesma coisa? O mesmo sentimento. Que de mágoa que está aqui, você leva ele lá. Se você tem inveja aqui, você leva o sentimento de inveja para lá. Porque o sentimento é inato, é inerente ao espírito. Você está entendendo? Quando você deixa o seu corpo, você deixa as coisas relativas ao corpo, que é a sensação, essas coisas relacionadas com o corpo. Mas o sentimento é do espírito. Então nós continuamos lá no mundo espiritual na mesma vibração que nós estávamos aqui. E aquela questão lá não foi complementada, que eu ia complementar. Nós atraímos situações e pessoas para a nossa vida de acordo com as nossas vibrações e com as nossas necessidades. Então por isso que acontecem essas coisas. Terceiro, morreu em termos, porque na verdade não morreu, né? O filho não morreu, ele continua vivo. Né? E o Livro dos Espíritos nos conta que é uma prova para aquele espírito e para aquela mãe, aquela morte. Mesmo que seja... Mas partindo desse princípio que o Walter falou que tudo está ligado... Tudo está interligado. Aí eu penso o seguinte, vamos ver se eu consigo ser breve na explicação, acho que você vai entender. Se aquele filho tinha que morrer para aquela mãe entender e evoluir, né, a família do assassino também evoluiu de alguma forma ou sofreu. Com certeza. Né? E essa família contaminou uma outra família e a família da mãe contaminou uma outra família. Quer dizer, a causa e consequência daquele ato, ela não foi para duas pessoas. Não, se desdobra... Se desdobra uma coisa infinita, porque não acaba mais. Mas aí, partindo disso, não existe, então, um plano determinado para o mundo todo igual? A questão de liberdade, ela não cai por terra, Valtani? Não, a lei... Escolha. Claro, a lei ela é limitada. Não sei se tu me entendeu. Sim, eu entendi. Se está tudo determinado, não está que tudo escolha determinado. que eu tenho? Não está determinado, é que você está enganado. Não existe. Não está determinado. Não está determinado. As coisas vão acontecendo e se nós... Vamos supor agora se o Mano resolva ir para os Estados Unidos. Ele resolveu agora ir para os Estados Unidos. E lá você vai desenrolar outras atividades na tua vida que não tem mais a ver com aqui.
Você mudou a tua programação. Inclusive, se você estava programado para ficar aqui, você pode mudar a tua programação, porque a cada dia nós reconstruímos o nosso futuro. É como o GPS, eu dou o exemplo do GPS. Você sai daqui agora para ir para o Rincão. Aí você, em vez de virar o carro para lá, você vira para o sul. O que o GPS vai fazer? Corrigindo a rota, mas você está indo para lá. Entendeu? E aí a lei de justiça, amor e caridade vai nos corrigindo a rota. Mas nós vamos caminhando e ela vai fazendo as correções. Existe essa lei, porque se tudo não estivesse sob controle de Deus e de Jesus, você imagina a bagunça no mundo como seria, né? Então você tem um limite no seu livre-arbítrio. Você tem, quer ver um exemplo? Você tem um número equilibrado de homens e mulheres nascendo. Como é que pode isso? Independente de... Hoje você sabe que, dependendo de alguns Porque dá mais ou menos a metade no mundo. Você pode escolher, né? Filho homem, filha mulher e tal. Mas mesmo assim, a natureza, ela equilibra isso. Ela equilibra isso. Você percebe claramente que a natureza, ela tem um circuito para conduzir as coisas para determinados procedimentos que são naturais dela. Pois bem, essa questão do livre-arbítrio, ela é complexa sim. Por quê? Porque, na verdade, nós estando imersos em Deus, todos nós estamos imersos em Deus. Vamos partir da premissa de que Deus existe. O ateu parte da premissa de que Deus não existe, portanto, é o caos. E nós partimos da premissa de que existe uma inteligência suprema, causa primária de tudo. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. A inteligência suprema, causa primária de tudo, que é Deus. Nós estamos imersos em Deus. O nosso livre-arbítrio, na verdade, é um exercício de adaptação a essa lei de Deus. Porque, no fundo, nós estamos fadados a ir para Deus. Tu lembra que tu falou uma hora assim, se eu não quiser progredir, na verdade não tem como. Não existe. Existe a lei do progresso que vai te puxando. Na verdade não tem como. Então, nós, inclusive no movimento espírita, o pessoal às vezes interpreta meio equivocado isso. O pessoal interpreta o livre-arbítrio como se fosse literalmente livre-arbítrio. Só existiria livre-arbítrio absoluto se tu dissesse assim, eu não vou e ninguém me leva. E deu, acabou. E deu. Aí. Ou até, deixa eu fazer um outro exemplo que pode parecer até mais paradoxal ainda do que qualquer um que já foi feito e eu vou fazer aqui para vocês pela primeira vez. Que é o seguinte, você dissesse assim, eu nem quero mais existir. Depois que terminar a minha existência, eu quero morrer, eu quero que a minha alma seja extinta. Percebe? Mas tu não pode. Tu não pode. Tu tá fadado a existir. Entendeu? E a pessoa lá diz, não, mas peraí, agora está mudando todo o circuito daquilo que eu acreditava. Eu não estou mudando o circuito de uma linha do que você acreditava. Na verdade, é porque nós somos preguiçosos. Porque nós temos preguiça de pensar. Porque nós compramos as coisas prontas. Compramos palavras prontas. Compramos tudo pronto. Né? E fica fácil tocar a vida. Você pega os conceitos prontos, pega na caixinha e vai levando. O Espiritismo, quando ele trata disso, e na questão número 1, o senhor Allan Kardec já chama a atenção para isso, quando ele diz que é Deus, causa primária, causa incausada. Ora, se Deus é a causa incausada, então eu estou submetido a Ele. Eu sou uma criação literal de Deus, submetida a Deus. Como Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Aí, meu amigo, aí o bicho pega. Porque, na verdade, a tua crença passa a ser fundamentalmente o seguinte, eu, enquanto espírito, estou fadado a ir para Deus. Certo? Querendo ou não. O que vai fazer você demorar mais ou não na sua... Quer dizer, a chegada está lá. A chegada está lá. Vai haver. O que vai fazer nisso aí que o Walter está falando é você demorar mais ou menos. E tem outra questão, outro princípio elementar também da doutrina é o seguinte, nós temos a lei do progresso. A lei do progresso significa o seguinte, querendo ou não, tu vai progredir. Entendeu? Mas nós sabemos que tu vai sendo conduzido, tipo assim, nós mesmos não dizemos o seguinte, não, tu tens o teu tempo. Não falamos? Né? Eu costumo brincar, às vezes, brinco não é tão em tom de brincadeira assim, mas é assim, ó, que Deus também bate na gente. Fazendo a metáfora, quando tu reencarna sem um braço, ou reencarna com algum tipo de deficiência, ou com uma deficiência neural, o que é isso? Isso aí é Deus te dando palmada, literalmente. Não teria porquê, né? Deus dá pra um e não dá pra outro. Exatamente. Se Deus é justo. Olha aqui, o ouvinte está mandando para você, olha que bacana. Se Jesus é o governador da Terra, por que ele não se mostrou para o mundo oriental, para a China, para a Índia e Paquistão? Por que só para nós? Na verdade é uma cultura, né? E na verdade os princípios do Cristo estão inseridos em todos os princípios que são pretéritos a ele, Buda. Naquelas religiões deles, Sim. Na verdade o Cristo necessariamente,
Por isso que nós tratamos o Cristo... isso aí foi genial, cara. Eu até vou montar um tema sobre isso. Nasce uma palestra. Nasce uma palestra. Porque, Nasce uma palestra. Cara, verdade, olha só. Na verdade, o Cristo, aí é que está a demonstração de que o Cristo, ele não se propôs a vir como uma pessoa física. Nós ocidentais temos na figura de Jesus, na figura física de Jesus, a nossa referência e nós achamos que ele é o salvador do mundo. Mas a proposta do Cristo, tu vai lá no budismo, no hinduísmo, no shintoísmo, tu vai lá nas filosofias orientais em Confúcio, tu vai lá no Krishnamurti, tu vai em todos os livros, estão lá as propostas deles. Inclusive, escritas literalmente, antes mesmo de serem escritas no Evangelho. Por exemplo, o princípio de que tu deve perdoar teu vizinho estava antes de Cristo, na Torá. Os judeus já tinham. Os judeus diziam o seguinte, que tu deve te entender com teu vizinho. O princípio de que tu deve amar o teu próximo está lá no Krishnamurti. Que tu tem que amar o teu semelhante e o teu desassemelhado. Então, o que o Cristo propõe para nós é uma modelagem de vida. Por isso que no Oriente, o Cristo realmente tem... sei lá, 3%. O Vini tá dizendo que ele quer royalty na tua palestra pra ganhar dinheiro. Tá certo. Olha aqui, ó. Vamos pro nosso intervalo. Vai, olha aqui, ó. A Lu Lima tá ouvindo, puxando o saco do pai. Né? Minha amiga Lu tá dizendo, manda um beijo pro meu pai. Gilberto Lima, grande pessoa, adoro palestras dele no Centro Espírita. É o Vinícius Grings que assina. Tem muito questionamento aqui, depois eu vou fazer um de uma ouvinte. E a gente já volta aqui no Avesso. Walter Ney, Ângelo Reus e Gilberto Procópio Lima, hoje na Doutrina Espírita do Avesso. Fala galera, aqui é o Diego Bittencourt da banda Somberland e o Avesso é Black Metal. FM 100,7 Som Maior. 11:50. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar! Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada pra fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Óleo de soja soia 900 ml, 2,73. Bombons Lacta favoritos, 289 gramas, 6,97. Filezinho de frango Sassami Seara, 6,97 o quilo. Leite Mega Milk, 1 litro, 2,5. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Em 2016, 66% dos brasileiros presenciaram agressão física ou verbal contra uma mulher. No mesmo ano, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no Brasil, um total de 4,4 milhões ao ano. Projeto Elas, da Rádio Som Maior e do Portal 48. Oferecimento Casa Valdinei Home and Decor, Eno Itália, Hospital São João Batista, Magras Criciúma e Oncológica, Oncologia Clínica. Som Maior. Oi gente, aqui é a Lu da Casa Valdinei. Neste mês das mulheres faremos stories com dicas de ouro e oportunidades relâmpagos para deixar a sua casa linda linda. Acompanhe diariamente os stories em nosso Instagram, @Casa Valdinei, e não perca essa chance. Unesc 50 anos, a nossa universidade apresenta uma das maiores bandas da história do rock nacional. Dia 6 de abril, no AM Master Hall, em Criciúma, Titãs.
Garanta seu ingresso online no site blueticket.com.br e nas lojas Ávila Cia da Saúde em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. E após o show, a festa continua com a consagrada Premium Night e o DJ Max Everson. Dia 6 de abril. Titãs em Criciúma. Patrocínio: Ávila Cia da Saúde, Produtos Naturais, Bourbon Veículos, a sua concessionária Peugeot, Cervejaria Santa Catarina, e Gisdane Joalheria e Ótica. Som Maior. Mulher, seu sorriso expressa vida e sua beleza inspira as melhores histórias. Durante todo o mês de março, o Freta oferece grandes novidades em produtos que completam seu lar. Cada ambiente uma novidade apaixonante e um ar de inspiração. Venha e fique à vontade para desfrutar de bons momentos e novas histórias. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás, além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. 100,7 Som Maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pitbull e Gonde. Voltamos no programa do Avesso. Muitos questionamentos dos nossos ouvintes, porém eu vou furar todas as perguntas que eu quero saber uma coisa. Quando as pessoas falam, quando a gente perde alguém, né? Morreu alguém e tal, e o que todo mundo fala até pra confortar? Ah, mas os bons morrem cedo. Deus quer, né? Os bons lá com ele. Eu acho uma sacanagem. Isso procede? Procede em parte, sim. Pode parecer. Eu acho porque egoísmo as pessoas falam assim, de Deus, é uma pessoa tão boa, tem tanto caco. Não, aqui procede. que não no Evangelho, vai. inclusive, tem uma página que fala uma manifestação dos espíritos que é justamente sobre isso. Que é uma tendência de você... Quem tá com mais débito, lamento, povo. Vai ter que ficar aqui. Tá chegando nos 102, mas quem tá com mais débito, eles dá mais um tempo pro rapaz pra ver se ele... Os mais velhos, então, são os mais pecadores aí, ó. Ficam aqui, ó. Tá tudo explicado. Morrer cedo é dádiva, Quantos aninhos entendeu? você tem, Pete, mesmo? Eu sou novinha. Como a gente tem a reencarnação e em cada vida a gente tem a possibilidade de viver, né? De forma que numa eu posso ter 20, não posso morrer aos 10, não posso 80, tá tudo dentro das leis. Agora, quando não tem reencarnação, aí fica complicado, porque uns vão mais cedo, outros vão na metade do caminho, outros vão no fim. E vão acabar, Uma vida só não resolve todas as questões. Agora, quando você tem a reencarnação, que você tem diversas vidas, tudo se resolve. Giba, olha aqui, olha a pergunta essa aqui boa, olha só. Pergunta em que nível espiritual está uma pessoa que acredita que o universo é muito grande e que Deus tem mais o que fazer, ao invés de ficar se importando com a nossa existência tão pequenininha aqui na Terra. A pergunta é boa, cara. É o mesmo princípio que você falou da quantidade de estrelas no céu. Deus cuida de nós de forma igual. Igual, não tem? E o universo inteiro. Aí que está a diferença do Espiritismo. O Espiritismo considera Deus universal. Não é o Deus da religião, da minha religião, não é o Deus do meu país, nem da terra. É o Deus universal. Na verdade, nós estamos do universo, né? Então ele cuida de todos nós de forma igual. Eu gostaria já de aproveitar com relação àquela pergunta que foi feita do budismo ali, o seguinte, o Espiritismo não tem essa pretensão de ser a religião de todos. Nem o cristianismo é. O que importa é que todas as religiões tenham esses princípios que Cristo veio trazer. Porque ele, como governador do planeta, todos aqueles que vieram trazer essa mensagem nos diversos países foram sob o comando dele. Buda veio sob o comando de Jesus, no mundo espiritual. Lá no Japão, em todos os países do mundo, a mensagem
do amor ao próximo, do fazer ao bem ao outro, todas foram divulgadas. É a mesma mensagem. Agora, precisa todo mundo se tornar cristão? Não precisa. Precisa todo mundo se tornar uma boa pessoa, como nós falamos no começo do programa. Todos se tornando uma boa pessoa, não importa a religião que ela pratique. É a lei do amor. Sabe qual é a religião do mundo? A religião do mundo? A religião do universo? Religião cósmica do amor e da sabedoria. É isso que rege no universo. O que me preocupa, eu quero saber nas outras vidas o que eu tive de relação com a Pete. Para eu ter que pagar nessa vida e estar com ela. Tenha uma boa relação com ela. Faça o bem para ela agora, que na próxima vocês vão... Na próxima vocês vão vir. Vem de novo? Sim. Você acha que vem de novo? Vem, aí já com uma outra... casal, né? Não, pelo amor de Deus. Vem como filho, como Pode filho. vir mãe e Imagina filha. mãe e filho. Não. Pode dar Irmão. Eu ser filho da Pete e a pessoa? O pau ia pegar direto. Senhores, não dá tempo pra muito mais coisa. Vai. Posso fazer uma de uma ouvinte aqui? Vai, que ela manda, tá dizendo vai. o seguinte, Acabar. ela botou, eu sou de Uruçanga e pergunto sobre a minha mãe. Desde que ela casou, ela tá sempre doente. Cada vez pior. Por mais que ela se esforce pra melhorar, ela tá sempre doente. Isso tem a ver com a espiritualidade entre ela e o marido? Não. Primeiro que não dá pra tu dar uma resposta, já era óbvio que ia dizer isso. Não dá pra você dar uma resposta específica. Tem N possibilidades aí. Uma é a pessoa realmente ter casado errado. Você está sendo bem objetivo. E deu, outra né? Outra ter casado, né? Outra... Tava bem solteira, foi casar pra quê? Outra... Né? Normalmente isso está associado ao espírito que não está se encontrando. E aí não importa se ele está casado, está solteiro, ele vai se... Não é relação com o outro especificamente. Não, é relação com ele. É o que eu falei, a minha relação mesmo. Sim, a minha relação comigo. Quem é que você pode mudar, mano? Você pode me mudar? Tua mãe? Não. Porque a gente tem que mudar por começar pela A gente só pode mudar. Não, a gente só pode mudar a gente mesmo. Então cada um resolve o seu problema. Entendeu? Cada um tem a possibilidade e tem outra também. de resolver a hora o seu que problema. você começar a se adonar de você, a hora que você começar a tentar mudar no conceito, não de mudar tipo porque eu acho, porque a religião acha, porque o espiritismo acha, porque... Enfim. As pessoas vão achar que você está ficando louco. Pode ter certeza. As pessoas vão começar a olhar pra você e dizer assim, não, mas peraí, essa pessoa não tá batendo bem. Ou eu parei de ser irritado, de brigar com as pessoas, né? Aí eu parei e os caras aí dizem que eu fico chato quando eu paro de brigar com as pessoas. Aí, ó, não consigo entender. Tu era melhor quando tu era antes, agora tu ficou um chato. Não sei quando. Tô falando Mas que eu tô seja mudando. chato, mano, então. É melhor, né? Senhores, olha aqui, não dá tempo pra mais nada. Tem abraços? Vamos lá. Vocês têm abraço? Quero mandar, olha aqui, ó. Tem ouvinte dizendo, a gente já nasce com imperfeição, não tem jeito. Mas a gente pode fazer o melhor. A gente nasce com o pecado, né? A gente já nasce com o pecado. Somos pecadores, né? ele falou. Isso aí. Ó, quero mandar aqui um abraço antes, ó. O Edson Castanheira tá ouvindo, o Marcelo Goulart. Pô, uma galera mandando o WhatsApp pra mim aqui. Show de bola, dizendo bacana o programa. Tem abraço, Giba? Abraço pra vocês, muito obrigado. Abraços, muito obrigado, felicidades e se adonem de vocês. Tô falando também que tu enche as casas quando tu vai dar a palestra. Eu? Tô falando que foi em Araranguá, aqui, ó, tem um monte de coisa. Eu sou bom, gente. Eu sou bom, a gente tem que olhar... Esses dias numa palestra, ele diz assim, quem é que está aqui pela primeira vez? 3 levantaram. Vocês deram sorte hoje. Barbaridade, né, cara? Valeu, Pete, vamos fazer alguma coisa agora? Vamos, mano, vou reencanar pra bem longe de ti. Olá, sou Flávia Baê, sou psicóloga. O programa do Avesso faz muito bem para os seus relacionamentos.